A CPI da pandemia está dando um choque de realidade. Ela está expondo as vísceras podres de um governo mentiroso, de um governo em que sua fala ela não vale nada. E quem não tem valor na sua fala não tem rigorosamente nada. A CPI da pandemia está nos colocando a par dos desmandos do desgoverno Bolsonaro. Está mostrando para a sociedade brasileira que Bolsonaro é corrupto, além de desonesto, mentiroso. Além de incompetente, ele é corrupto. E, portanto, a sua corrupção matou vidas brasileiras e vai matar mais ainda. Bolsonaro está sendo desnudo, está mostrando-se todas aquelas chagas que ele tem e que ele escondia no véu das suas palavras para enganar. E enganou 57 milhões de brasileiros. Alguns realmente foram enganados, outros sabiam em quem estava votando. E, portanto, aqueles que votaram de protesto contra o lulopetismo, que colocou, né, no menu de opções esta coisa que está aí, esses eu não tenho que condenar. Eu tenho que condenar Bolsonaro mesmo. Porque Bolsonaro é o responsável número 1 de tudo que está acontecendo. Da matança, do desequilíbrio econômico, da desigualdade social, da fome que está chegando ou que já chegou nesse país. Portanto, aquele discurso que o Brasil não podia parar, que tínhamos que pensar em economia, porque nós temos que pensar que a economia precisa manter as coisas, em detrimento, né, daquele ataque ao isolamento social, depois até mesmo da vacina e até mesmo os ataques de Bolsonaro com relação ao uso de máscaras. O Brasil precisa de um choque de realidade. E hoje, a CPI da pandemia, hoje, com a doutora Jurema Werneck e com o professor Pedro Halal, eles deram verdadeira aula. Hoje foi uma aula, assim como a doutora Pasternak deu uma aula fantástica com um professor que agora não me lembro o nome, perdão, eu vou deixar aqui nos créditos aqui. Mas, enfim, eu posso dizer, gente, que a gente fica satisfeito quando vê uma fala assentada na realidade. E eu fico muito feliz de ver que agora as coisas estão indo para um caminho muito interessante, que é a investigação da corrupção do desgoverno Bolsonaro. É como se fosse um novelo, né? Vai puxando uma coisa e outra vem vindo, e vai vindo, e agora tá aparecendo o pus da corrupção daqueles que se diziam incorruptíveis, daqueles que criticavam e ainda criticam a corrupção do PT, que tentam relativizar os seus malfeitos com os erros de Lula e Dilma, porque são canalhas e não são suficientemente decentes para pedir desculpas ao povo brasileiro. Vocês levaram o Brasil ao caos, vocês que defenderam este genocida, com as intenções, sabiam que quem era Bolsonaro. Agora, o eleitor médio que votou no Bolsonaro, tem muita gente que infelizmente foi enganado. Eu não fui enganado. Eu desde o início já sabia quem era Bolsonaro. Mas tem muita gente que foi enganada. E este eleitor enganado tem que ser respeitado. Porque ele está cansado de ser julgado. Ele é julgado pelos petistas, que quando ele diz não para eles, para o ídolo maior deles, que é o Lula, aí ele vira fascista. E agora, este eleitor de Bolsonaro arrependido, esse eleitor arrependido de Bolsonaro, que não é fascista, que só votou no Bolsonaro, porque foi na onda, infelizmente, ele agora vai ser chamado de comunista pelo rebanho de verdade de Bolsonaro. Nós temos que acolher essas pessoas e dizer, venha com a gente, compatriotas. O momento agora é de olhar para a realidade dos fatos. A CPI está fazendo esse papel. Quando muitos diziam para mim, e diziam realmente, que a CPI não ia dar em nada, até o meu querido amigo Lucas Almeida embarcou nessa, e eu dizia, vai dar em alguma coisa, vai dar em alguma coisa. Eu era voto vencido. Mas eu não me preocupei, porque quando a gente tem
Não digo a verdade, eu não sou dono da verdade, mas quando a gente tem a percepção de algumas coisas, e a gente sabe que aquilo pode mostrar-se verdadeiro lá adiante, a gente fica tranquilo, porque o tempo é o melhor assim, né, remédio para curar as nossas dores, como também é a melhor coisa, né, o maior elemento para nos mostrar a realidade dos fatos. O tempo só vai comprovando que mesmo uma CPI tendo um relator como Renan Calheiros, esta CPI ela está fazendo o papel dela muito bem. E aí a gente está vendo o combate à corrupção ali, mostrando que esses que estão agora são tão corruptos quanto os que os antecederam. Portanto, o Brasil está vendo que o combate à corrupção de Bolsonaro era uma quimera, era uma mentira, era somente para ganhar poder. É o que o Bolsonaro quer, é só poder. Poder e desfrutar de todas as benesses do Estado público. Mas são aqueles que fazem um discurso ultra neoliberal, dizendo que tem que privatizar tudo. Bolsonaro é aquele que tem todas as benesses de absurdos, reais absurdos, de coisas custeadas por nós, como cartão corporativo e outras coisas, e não está nem aí para aqueles que não têm nem a renda mensal de irá, né, ter outras coisas. Portanto, a CPI coloca o Bolsonaro nu e o bolsonarismo sai perdendo nessa CPI, como nunca saiu da história do Brasil. E vai sair perdendo e vai entrar para o ostracismo, que é o único lugar que o bolsonarismo pode ocupar. Porque não tem nada, ele não apresenta rigorosamente nada, a não ser, efetivamente, isso que nós vemos hoje. Morte, desemprego em massa, fome, miséria. O Brasil precisa agora, depois de ver as coisas nuas e cruas, mudar o seu rumo. É isto.